Olá, seja muito bem-vindo ao Por Dentro das Marcas, que hoje vai até Campinas, no interior de São Paulo, para visitar a ATA, uma empresa especializada na locação de equipamentos para diversos comércios, entre eles restaurantes e bares. Tá a fim de conhecer? Eu tô muito curioso, então chega mais que o programa tá no ar. Oi, Flávio, tudo bem? Obrigado por receber aqui. Obrigado você por estar aqui. Prazer te receber. É isso. Bom, gente, estou curioso para saber um pouco mais da história da ATA, que na realidade se renovou ao longo do tempo. Na verdade, é uma guinada, mais ou menos uns 5 anos, a gente vai entender um pouco melhor nessa edição. Mas é hoje uma das maiores, até, sei lá, dá para dizer... Maior? A maior, pode ser, será? Pode ser. Empresa de locação de hardware, que basicamente são equipamentos que facilitam o dia a dia de diversas empresas. Mas define pra gente, conta aí todos os detalhes, porque a gente quer saber mais da ATA. Então vamos lá. Bom, a ATA tem 25 anos de mercado, mas a gente costuma dizer que os últimos 5 assim, foram revolucionários, né? Como carreira solo, vamos dizer assim, a ATA ela fez parte de outras empresas de locação. Então ela está com carreira solo desde 2010, então como uma empresa independente ela existe há 13 anos. E muito nessa década, vamos falar de 2010 a 2020, ela foi uma empresa comum de locação. Ela tinha o seu posicionamento no mercado, atendia bons clientes aqui na região de Campinas, mas eu acho que a gente pode dizer que ela andava de lado, né? Aquele dia a dia, a equipe enxuta e as coisas indo tudo bem. Quer dizer, sem um plano de vamos decolar, vamos escalar. Nada. Estamos andando de lado, estamos bem, tá tudo bem. Cerca de 2018, 2019, eu comecei a olhar para o cenário da ATA e justamente fazer essa pergunta, o que a gente quer para ela, e começar a entender que ela estava muito focada em 2 negócios principais. O primeiro deles, uma parceria que tinha recém-surgido em 2017, que foi com a Gumer, uma empresa de cardápio digital de Sorocaba, e a outra era uma farmacêutica aqui de Valinhos, onde a gente tinha muitos tablets alugados. E conversando com uma pessoa que presta consultoria estratégica para a gente, aliás, uma das grandes responsáveis por toda essa transformação, a gente olhou e falou, a gente está na mão de 2 negócios. Essa parceria com o cardápio digital, apesar da gente já estar em diversos restaurantes, os restaurantes que eram os nossos clientes, e outra essa farmacêutica. Se acontece alguma coisa com isso, a gente... Quebra o negócio. Quebra o negócio, exatamente. Tá, isso foi 2019, eu tenho esse diagnóstico em começo de 2019. Final de 2019, por um movimento que começa a acontecer no mercado de locação, uma grande empresa de locação de São Paulo é comprada por um fundo de investimento, então estava com muita grana para expandir mercado, e a farmacêutica, que era o nosso maior cliente, troca a linha Samsung pela linha Apple. Participamos da concorrência, fizemos o melhor que a gente podia, eles eram tremendo parceiros nossos, mas essa outra empresa entrou com preço tipo 20% a menos. Falei, gente, loucura a gente não faz. Não tem como. Então, na verdade, o que vocês temiam aconteceu. Exatamente. Então a gente começa 2020 com o nosso maior cliente devolvendo tudo. Em meio à pior crise, né? E essa notícia... Quer dizer, você tinha a farmacêutica do seu lado, de repente ela foi embora. Ela foi embora. Que, no caso, seria ali, né? Aqui não ia parar mesmo, né? Porque farmacêutica naquele momento... Mas é que a gente está falando de finalzinho de 2000, começo de 2020. Então, assim, começa o vírus aqui, ali, aí vem março e vem a pandemia. E com isso todos os restaurantes fecham. Segundo tombo, praticamente. Exatamente. Né? Então, assim, os 2 principais negócios que a gente tinha desaparecem, vamos dizer assim, do dia para a noite. Ó, você que está aí assistindo a gente, como é que você reagiria a isso, hein? Porque tem gente que simplesmente senta, chora, desiste e fica frustrado pro resto da vida. Não é? Exatamente. São 2 opções. A gente pode sempre ou olhar pelo lado positivo ou negativo. Aí vamos arregaçar as mangas e vamos pensar o que a gente vai fazer. Enfrentar, né? Vamos enfrentar. E aí passamos por um momento muito difícil, tivemos que reduzir a equipe, tivemos que desligar algumas pessoas
e repensar o que a gente ia fazer. A vantagem de ter olhado para esse cenário um ano antes nos ajudou porque algumas coisas a gente já tinha mapeado. Então eu sentei com o Felipe, o CEO, fundador da Gumer, lá de Sorocaba, falei, cara, o que nós vamos fazer? Porque se a coisa ficou ruim para a gente, para eles ficou pior. Porque a gente ainda tinha algumas outras locações que aumentaram nessa época. As empresas precisavam alugar notebook. A gente tinha acabado de comprar 50 notebooks, eles acabaram em uma semana. Então, e os tablets que foram devolvidos, a gente começou a vender. Porque muita gente queria comprar tablets, estava precisando naquele momento. Então, alguma coisa para a gente ainda sobrou de bom para olhar para isso. Mas, para quem trabalhava com cardápio digital, foi praticamente e agora? A Gumer começou a trabalhar com algumas soluções para ajudar os restaurantes. Nisso eles conseguiram um apoio de um grande fabricante de bebida para eles enfrentarem esse momento, onde eles desenvolveram uma solução gratuita para cardápio digital online, para pedidos delivery. Então, o restaurante que não tinha pedido delivery, ele do dia para a noite, com o aplicativo da Gumer, conseguia. Então, isso ajudou a Gumer a atravessar esse momento, mas ao mesmo tempo conseguir novos clientes. Sentamos com a Gumer e redesenhamos um modelo de negócio. Falar quais são os problemas que a gente tem. Burocracia. A locação é lenta, a gente precisa que a nossa equipe de venda fala para o cliente que ele pode locar, ele entra em contato com vocês, vocês mandam a proposta, pedem balanço, só faltava pedir um fax para o cara com a proposta assinada. Quer dizer, tudo ou por telefone ou por e-mail, quer dizer, dependia de um enviar, o outro receber, quer dizer, olhar naquele momento para o negócio, né, para essa linha de montagem praticamente funcionar. Só que na realidade demorava, né? Demorava, o processo era moroso e isso era muito da experiência que a gente tinha de locação. A locação funcionava assim no Brasil, muitas empresas ainda funcionam assim, é um processo moroso, é um processo burocrático para contratar. E para um restaurante, para um dono de um restaurante, que está passando por um momento de pandemia, que qualquer coisa que ajude ele ali, ele está precisando, esse processo não funciona. Então a gente mudou a estratégia de todo o negócio, muito no desenvolvimento dessa parceria. Então, primeira ação, o teu vendedor já está em contato com o cliente e ele já está oferecendo para ele o cardápio digital explicando as vantagens. Por que ele já não oferece a locação, já passa o preço da locação e já não coloca o pedido? Beleza, vamos fazer isso. Começamos a desenvolver um monte de automação por trás. Então, um processo que levava, por exemplo, 15 dias no mínimo para concretizar um pedido para um contrato de locação, passou a demorar um dia. Uau! Que diferença! O comercial colocava o pedido... completamente... Não, mudou completamente. Nossa! Porque a gente tirou toda a burocracia. Eu só preciso do teu CNPJ. Gustavo, qual é o seu CNPJ? O cliente, no momento seguinte, já recebia o contrato para assinar, ele assinava o contrato e a gente fazia a conexão junto com o time da Gumer para saber quando que a gente poderia enviar os equipamentos. Então, o cardápio vai ficar pronto, porque tem um desenvolvimento de estratégia do cardápio, de imagens, vai um processo de implantação. Então a gente manda os equipamentos no momento certo e o cliente só começa a pagar essa alocação quando efetivamente ele começa a usar o cardápio digital. Além disso, a gente trouxe alguns diferenciais para a alocação, que é, normalmente a alocação, se você fizer ela por um período curto, o valor é lá em cima. Então, eu quero um valor menor. Então tá. Então faça um contrato longo, 24, 36 meses, normalmente tem o quê? Multa por rescisão. Então eu fiz um contrato de 24 meses, não deu certo, você tem que pagar multa, tem toda aquela burocracia. Não existe mais fidelidade. No nosso modelo não tem multa. O Gustavo vai alugar um tablet, ele vai pagar por esse tablet pelo tempo que ele precisar. Estou passando por alguma dificuldade, eu não gostei, não deu certo a implantação, devolve os equipamentos, a gente solicita a retirada através da nossa rede de logística, e você não tem multa nenhuma por isso. Então, ou seja, você paga pelo tempo que você utilizar. Outra inovação que a gente trouxe, tinha muito aquilo de, vamos cotar o frete, o teu restaurante está lá em Canela, então eu preciso mandar os tablets para lá. Entre em contato com a transportadora, quanto é que custa o frete, passa o frete para você, ok, pode. Não. Nós fizemos um estudo logístico de tudo que a gente tinha de perspectivas de negócio e definimos um valor de entrega único para o Brasil inteiro. Então, e isso virou bandeira nossa. O que a gente chama que a gente está democratizando o acesso à tecnologia em todo o Brasil. Então, se tem um empreendedor lá em Apodi, que eu não conhecia, fica a 400 km de Natal, que está montando um restaurante e precisa alugar tablet, ele vai pagar exatamente o mesmo valor da locação e o mesmo valor da taxa de entrega do que alguém que está aqui em Campinas, em Valinhos ou em São Paulo.
Então essa foi mais uma estratégia que a gente trouxe para o negócio. E que facilita muito a operação, né? Sim, não precisa ficar fazendo Todos cotação. esses processos Então, eliminados. a gente assumiu o risco e falou, pode a conta não fechar um mês? Pode. Mas a nossa bandeira é atender o Brasil inteiro com o mesmo preço. E de certa forma também é um equilíbrio, né? Exatamente. O lugar que ficaria mais caro vai compensar com aquele que seria mais barato. Exatamente. Mas acaba compensando ali porque também o serviço é uma experiência, né, que a pessoa está contratando ali, faz sentido para ela e está tudo bem, né? Exatamente. Faz parte do pacote. E você colocou a palavra certa, a experiência. Sim. A gente quer tornar a experiência do cliente, assim, a gente está olhando para o consumidor que vai lá no restaurante usar um equipamento nosso. Assim, a gente fala que a gente tem uma relação com o parceiro, com o empreendedor e com o consumidor. Né? Então a gente visa a experiência desse cliente. Qual a experiência que esse cara quer ter com tecnologia lá na ponta? Quando você entra num restaurante e a tecnologia está facilitando a tua experiência, você vai sair de lá mais satisfeito. Quando você entra, a gente está falando desse setor, mas para a gente vai falar de outros setores que a gente começa a atuar, mas você entra numa padaria e a tecnologia que tem lá melhora a tua experiência, a chance de você sair de lá satisfeito é melhor. Imagina você ficar na fila da padaria com o seu pãozinho e deu pau no equipamento, ou tem equipamento arcaico que você não consegue. Então tem pão esperando. E algo que a gente conversava aqui antes de começar a entrevista, imagina, né? É como se ele pegasse na mão do empreendedor e falasse, vai lá, a gente dá suporte para você, né? E não é tipo assim, será que vai dar certo meu negócio? Tudo bem dar errado, né? Não tem problema. Sim, exatamente. Porque o empreendedor até dá certo, cai muitas vezes, tem prejuízo aqui, ali. Agora imagina, você vai montar a operação do seu restaurante. Né? E aí você compra todos os equipamentos necessários e de repente, principalmente no momento de crise, né? Ali o comportamento de consumo também mudando e aí de repente não dá certo. E aí você comprou e não tem para quem vender. Porque você não trabalha com venda de equipamento para quem está montando o restaurante. Não é o teu negócio. E é muito difícil alguém que está montando exatamente no momento que você também está montando para absorver esse material. E aí quando ele diz, olha, a gente tem todo esse equipamento e se não der certo, está tudo bem. A gente não vai nem onerar você com uma multa, porque a gente sabe que você está tentando e a gente vai te ajudar. Se der certo, todo mundo ganha. Se não der certo, tudo bem. Na próxima você vai conseguir e a gente está junto. Exatamente. E a parceria. E sabe o que é mais legal que eu estava observando que você estava falando? Todos esses benefícios que você trouxe, que aprimorou seu negócio e te fez escalar pra caramba, foi exatamente a solução que você encontrou para as pessoas durante o período de pandemia. Porque você entendeu que para você estava dando, ok, a gente está conseguindo, e como é que a gente pode ajudar? Eu não preciso receber nesse momento. Eu enviei os tablets e aí eu recebo. Né? Então, porque você sabe também que a operação do restaurante, o cara só vai começar a ganhar a hora que começar a operar. Exatamente. Então, ter essa maleabilidade fez com que você entendesse que era aquele momento, mas que hoje também faz total sentido. Sim. Né? Entre outras coisas, a multa também, e por aí vai. E fala pra gente, quanto que escalou o seu negócio? Presta atenção. Ó, a gente termina 2019, vamos dizer assim, né, com aquele cenário que a gente tinha, com cerca de 40 clientes, 50 clientes e 800, 900, a gente chama de dispositivos, de devices, mas na grande maioria eram tablets. O que até aí tá tudo bem, né? Sim, porque para uma empresa, né, atendendo a cidade e a região, ok, tá fazendo o trabalho, tá pagando as contas, só que de repente veio uma guinada. Aí a gente faz essa transformação, faz esses processos. Eu lembro até hoje, ainda maio, hein? A pandemia tinha acabado de começar. Por volta do dia 20 de maio, chega o primeiro pedido nesse novo sistema. Empório do Cervejeiro, em Brasília. Olha só. Ricardo, o nome do Empório do Cervejeiro. Liga pra mim, fala, negociamos, não sei o quê. Já fechei com a Google, não sei o quê. Me ajuda? Eu falei, lógico que eu te ajudo, cara. Vamos mandar. Se não conseguir abrir, não abriu. Boa. De maio de 2020 a setembro de 2023, a gente escala quase 10% ao mês. A gente sai de cerca, vamos falar assim, momento anterior ali um pouco menos de 1.000 equipamentos, para chegar agora no final de setembro com cerca de 17, 18 mil equipamentos alugados. A gente sai de 10 cidades, hoje a gente já pisou em acho que quase 400 cidades no Brasil inteiro, em todos os estados. Hoje ativo, a gente tem mais de 800 estabelecimentos que usam nossos equipamentos todos os dias lá, em todos os estados. Acho que a gente tem uma taxa que a gente chama de churn, né, que é a devolução, porque tem restaurantes que fecham,
Tem restaurantes que optam pela compra, que é outro diferencial que a gente colocou. Meu, a solução funcionou, legal, mas eu não quero ficar pagando a locação. A gente te dá a opção de compra. Depois de 3 meses de contrato, você pode comprar. Então, muitos clientes, em certo momento, podem acabar optando pela compra. Na prática, isso não acontece porque a gente vem trazendo tanto valor para o nosso negócio e mais um diferencial. Se você continuar com a locação, a partir do 3º mês, você tem a opção de comprar, mas se você manter a locação, você tem um bônus que você vai acumulando para a hora que você resolver comprar, eu abato esse valor. Então é como se você tivesse um cashback que você vai acumulando. Meu, quebrou um tablet. Beleza, você não precisa me ressarcir, você usa esse seu bônus para abater. Ou quero comprar todos os tablets. Beleza, não custa mais R$ 1.200 cada um, vai custar 500, porque você já ficou 1 ano e meio com a gente. Mas normalmente o que acontece entra em contato com o nosso time de relacionamento, faz 2 anos, 3 anos que a gente está, os tablets estão sentindo que está meio lento, não tem problema, estou te mandando um tablet novo. Então, a ideia é que você tenha sempre equipamentos novos para propiciar a experiência para o teu cliente a mais incrível possível. Você acha que é a ideia? Bom, agora você que está aí, de repente, assistindo o Por Dentro das Marcas de hoje, deve estar emburrado falando assim, como é que ele conseguiu escalar tanto assim? Muitas vezes, você parar e refletir, sabe o que ele fez? Ele simplesmente entendeu o que o outro estava passando e se solidarizou. Você falou assim, não, dane-se o outro, é o meu prazo, é o jeito que eu quero, é o meu produto, é o valor que eu quero. Você simplesmente entendeu, vamos se ajudar. Exatamente. É um momento que, se eu me fechar, eu posso sucumbir, o outro também. Aí você falou assim, não, vou ajudar. E no que você ajudou, olha a herança positiva que você está tendo hoje. Olha o quanto que você cresceu. Então, às vezes, em vez de você ficar só olhando, o cara conseguiu ou não. Não, você também pode, né? Só que é o olhar diferente onde todo mundo vê igual. Que eu sempre falo aqui, e é importante. Flexibilidade. Você teve... assim, nós, em última instância, somos uma empresa de serviço, né? O nosso produto é físico, vamos dizer assim, mas a gente está fornecendo um serviço para o cliente. Se eu não entender o que ele quer e o que é o melhor para ele, o meu negócio não vai escalar. E cada vez mais isso vai ser necessário, né? Aquele formato de empresas de antigamente, onde exatamente você falou, eu faço assim, eu só recebo assim, eu só cobro assim, é o meu jeito. Tá bom, você vai ficar andando de lado quando não acabar andando para trás, né? Porque então, a galinha dos ovos de ouro não dura para sempre, não né? Dura para sempre. É isso, gente. Então a gente precisa se reinventar sempre. É isso. Bom, então eu quero continuar andando aqui pela empresa. Daqui a pouquinho eu quero saber também como funciona a operação, porque são vários departamentos. Gente, a empresa, até quem chuta, é pequena, mas ela é gigante. Então como é que funciona isso? Como que administra isso tudo? É o que a gente vai saber ainda nessa edição. Continua com a gente, que o programa está só começando. Bom, Flávio, tô vendo aqui praticamente o seu showroom, né? Com diversos tablets. Agora, eu fico me perguntando, e vou te perguntar também, mas você responde se você quiser. Qual que é o pulo do gato para você comprar os tablets e ter lucro com isso? Porque, teoricamente, você também é um consumidor comprando um tablet, assim como o empresário que vai montar um restaurante. E não dá nem pra gente pensar que você vai comprar em escala, porque você mesmo disse há pouco pra mim que, olha, a gente compra por lotes, né? Tem que ir comprando. Assim, a gente não saiu de 800 para 18 mil do dia para a noite. Comprei 18 mil tablets. Não. A escala vai... E onde é que está o lucro? Tá na engenharia financeira que a gente acabou desenhando por trás disso, que é o que traz sustentabilidade para o negócio para os próximos anos. Como eu estou no mercado de locação já há 30 anos, eu presenciei muito isso. As empresas de locação, elas têm um lugar onde elas batem, que é o quê? Necessidade de capital. Porque você vai reinvestindo parte do faturamento para manter o teu parque, uma outra parte do faturamento você reinveste para crescer, só que esse crescimento fica limitado. E quando a gente começou a redesenhar todo esse modelo, eu falei, a gente vai escalar, assim,
os números para escalar estavam claros. Hoje a gente tem, na rede de food service, 1 milhão de estabelecimentos. Só esse segmento de cardápio digital pretende atingir, no longo prazo, 200 mil clientes. Se a gente falar de um market share aí de 10%, que essas empresas de cardápio consigam colocar, a gente está falando de 20 mil clientes. 20 mil clientes com 20 tablets cada um na mesa, a gente já está falando de 400 mil dispositivos que a gente precisa investir. Então, assim, quando a gente chegar lá, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos ter que vender a empresa para alguém que tem dinheiro? Então, eu comecei todo um trabalho de entender as possibilidades de financiamento para fazer o negócio virar. Antes da gente continuar nesse ponto, vale que a gente também anotar a dica, é que você olhou o mercado como um todo. Quer dizer, quem sou eu, né? Quem são os meus potenciais clientes, como é que está a economia do momento, né? Eu consegui mudar um processo da minha operação, porque eu automatizei e de repente isso facilitou pra caramba a minha operação e eu acho que vai dar jogo. Quer dizer, tudo bem que tem também a tomada de decisão, que é importante, mas você buscou o maior número de variáveis possíveis para poder entender e aí você vai com tranquilidade. Quer dizer, olha, eu tenho um tamanho de empresa, mas eu tenho vontade de crescer. Então pode ser que esteja aí, né, essa busca por oportunidade, o momento certo, que não é que exista o momento certo, mas você identificou, está seguro, arrisca, é mais ou menos por aí? Eu acho que é muito disso, você conseguir enxergar o mercado, identificar as oportunidades e saber onde você está pisando. Ah, eu acho que é por ali, e você sai meio cego sem saber onde você está pisando, a chance de dar errado é grande, né? Então, eu falei, muito da vivência anterior ajudou a saber quais eram os desafios que a gente iria enfrentar. E eu falei, o que eu preciso saber? Qual é o tamanho desse mercado? Se a gente quer escalar, como é que a gente faz isso? Então, eu acho que quem quer empreender precisa entender disso, né? Tem um caso rapidinho, você falou que a minha primeira empresa foi com 10 anos, que eu pus aprendi a arrumar pneu de bicicleta e pus lá uma placa na porta de casa, conserva-se bicicleta, com um C ainda. Depois eu falei, arrumei com a tinta spray com um S. E um primo meu levou a Caloi 10 dele para trocar o pneu para arrumar o pneu da bicicleta. Meu, remendo Vipal, se alguém lembra o que é isso, arrumei e ficou perfeito. Quem disse que eu sabia montar o pneu de volta? Porque a Caloi 10 tinha um monte de engrenagem que passava corrente. Nossa. Não conseguia, passei tipo mais de um dia, 2 dias, falei, mãe, ferrou. Ela teve que levar a bicicleta na bicicletaria para arrumar. Quebrei a empresa no primeiro cliente. Mas qual é a lição disso? Não adianta só saber arrumar o pneu, você precisa conhecer da engrenagem, né? Você precisa entender como funciona a engrenagem para você poder se arriscar nisso. Se você não conhecer, traz alguém que conheça. Porque isso às vezes é muito comum. Você tem um dom, você acredita nesse dom, isso é super valioso, mas você precisa saber onde você está pisando, né? Você precisa conhecer essas engrenagens. E também que não seja um motivo de parar, né? Exatamente, tipo, não é isso. Eu não entendi o que é engrenagem, não, vou largar, nunca não mais. Para mim, não é isso. Não sei, e aí depois fica até perdido, nem sabe o que é da vida, quando na realidade sabe, né? Só que de repente não enfrentou. Mas enfim, aí voltando, né? Voltando nossa estruturação. Isso, aí você entendeu que você precisava de cash, você precisava de investimento para crescer. E não fazia parte da nossa estratégia ser vendida ou ser comprada por um grande fundo que vem e toma conta do negócio. Então, foi muita pesquisa e muita conversa com muitas pessoas do mercado financeiro, até a gente chegar numa solução que parou de pé, vamos dizer assim, está lançada esse mês oficialmente, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, o tal do FDIC. Nome chique pra cacete. Mas, na verdade, o que é? É uma forma de você captar recurso no mercado que pessoas, e com as mudanças que vão ter nos fundos de investimento até o final do ano, pessoas, você aí que está nos assistindo, vai poder investir num FDIC que tem uma remuneração, no nosso caso que a gente está desenhando, bem acima do que uma remuneração normal de um fundo de investimento, e esse fundo investe na ATA para que a ATA possa fazer o seu crescimento. Então, teve 3 anos de trabalho em cima disso, passou por algumas outras estruturações financeiras, mas hoje esse FDIC, ele é parte da ATA, ele é a nossa primeira spin-off, vamos dizer assim, o negócio que sai de dentro. Não é que a gente
contratou um FDIC externo. Não, nós montamos um FDIC. Então, esse é o diferencial, mais um dos diferenciais competitivos que vão garantir a nossa sustentabilidade. Porque se a gente quer sair de 18 mil e ir para 400 mil, a gente precisa de financiamento. E nada mais legal que poder abrir a possibilidade para o maior número de pessoas poderem estar investindo na ATA. E ganhar junto, né? Exatamente. E aí o que eu te pergunto é, bom, e aí depois desse passo, você, claro, precisa ali prestar conta para os seus investidores e tudo mais. Muda alguma coisa na tua operação? Quer dizer... Muda. Muda, mas assim, antes de prestar conta para os investidores, a gente tem que prestar conta para a gente, vamos dizer assim, tipo, tá bom, estamos escalando, estamos rumo a ser a maior empresa de locação de devices do Brasil, pensamos em IPO, não sei o quê, mas qual que é o nosso propósito, né? Para que tudo isso? Então, uma medida atrelada a isso, para essa parte de compliance, tudo foi nos tornarmos uma SA. Então, como uma SA, a gente consegue começar a dividir um pouco dessas partezinhas da empresa com os colaboradores, com outras pessoas, com muita gente que fez parte da construção disso. E o começo do desenvolvimento do nosso conselho de administração e das nossas práticas de ESG, né? Então, a gente, dentro de cada um desses pilares, na parte de meio ambiente, é todo o cuidado para que esses carinhas aqui, eles tenham a destinação correta. Então, hoje a gente compra eles do distribuidor, ele vai para o nosso cliente, ele fica lá o tempo que ele precisa, ele volta, ele é passado por uma revisão, ele vai para outro cliente, se ele ainda tem condição, ele volta, ele não tem mais condição de alugar. A gente coloca ele à venda e a ideia é desenvolver um modelo onde esse cara que comprou um equipamento recondicionado, ele também, a hora que ele não estiver mais usando, ele devolva para a gente vai lá, pega de volta e a gente tem um outro destino, ou é o descarte ou ações sociais. Então a gente tem parcerias em Vinhedo com a Secretaria de Educação, porque às vezes um tablet que não serve mais para uma utilidade, mas às vezes para alguns projetos ele ainda funciona muito bem. Então também vamos destinar para algumas ações, não tem mais uso? Volta para a gente e descarte correto. Então a ideia da parte ambiental é essa. Vou pular o S, eu vou dar mais atenção para ele. Na parte de governança, políticas de governança, de compliance para garantir sustentabilidade. Então assim, a gente precisa garantir destinação correta de recursos, desde recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais. A gente precisa estar olhando para isso, que os recursos estão sendo bem empregados. E valorização das pessoas. Então, diversidade, respeito, assim, desenvolver toda uma cultura, que a gente tem toda uma política de cultura desenvolvida, voltada para isso, para a valorização das pessoas, para a valorização do crescimento de cada um. E na parte do S, na parte do social, como a gente falou um pouquinho antes, eu tenho muito a bandeira da educação. Assim, sempre fui alguém muito envolvido na área de educação, não só como estudante, mas como ativista, vamos dizer assim. Em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que é uma iniciativa que traz práticas mais mão na massa para a educação pública. Não só para a educação pública, o foco é muito a gente conseguir levar boas práticas de uma educação baseada no construcionismo, que você envolve as crianças em coisas que elas gostam de fazer, que elas tenham liberdade de construir com as próprias mãos, trabalhando em pares, mas é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo o que a gente gosta, trabalhando, criando coisas, sem medo de errar, assim, não tem o certo, não tem o errado, deixa a criança explorar. Um estímulo, né? Exatamente, porque se a gente desenvolve isso na criança, aumenta a autoestima, aumenta a valorização, assim, e a ideia é envolver todo esse nosso ecossistema, né, de empresários que a gente, através de uma nova rede que a gente está criando de parceiros, a gente vai chegar em todos os estados em 2.400 software houses. Como é que a gente envolve esse pessoal para apoiar essas ações? E aí muito focado no professor. Porque se eu valorizar o professor, se eu der formação para o professor, ele vai acabar transferindo isso para o aluno, ele vai levar isso para a sala de aula e, sim, pelo menos o nosso pedacinho lá a gente vai estar fazendo. Então, a nossa parte do social está muito voltado para a educação e principalmente com a parceria que a gente tem com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E faz total sentido, porque dá para sentir aqui que você é o teu negócio. Sim. Dá para sentir verdade em você, real. E sabe o que é mais legal? Quando você fala dessa parte social, não, a gente quer valorizar, incentivar,
a educação construtivista, o estímulo da criança ali para poder observar, criar, foi exatamente o que te fez escalar o teu negócio. Né? Essa observação, olha, o que o mercado está precisando, ter essa sensibilidade de conseguir se segurar, né, se manter e também dar apoio para os outros. E olha que bacana, esse ciclo você já está levando isso para frente, para as novas gerações também fazerem isso. E na real, não é que a gente vai investir na criança nesse sentido porque ela vai ser um grande empresário. Não, ela vai ser um grande empreendedor. Sim. Porque empreendedorismo não é só abrindo empresa. Na nossa vida também, a gente tem que empreender, tomar as decisões corretas no momento correto. Tudo bem que não tem problema errar. Com certeza. Mas a gente também empreende na vida, né? Empreende dentro de casa, na educação dos filhos e por aí vai. Muito bacana, parabéns, viu? Obrigado. Mas olha, gente, o programa não acabou não. A gente agora vai falar de operação e daqui a pouquinho, antes de encerrar, daqui a pouquinho não, ainda tem tempo, tá? A gente vai falar de futuro, porque ó, você tá vendo que tem um óculos, né, de realidade virtual aqui. Tô doido para conhecer esse óculos. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso, porque agora vamos falar de operação. Bora. Valeu. Bom, gente, a gente deixou o Flávio tomando um cafezinho lá, uma água, e agora quem vai conduzir o programa comigo é o Alexandre, que é na realidade o cara que toca as ideias que vem na cabeça do Flávio, que não são poucas, hein? Quando a empresa tinha 25 anos, 24 anos, né? Foi que você chegou. E aí, qual foi sua missão aqui? Qual tá sendo, né? Então, eu literalmente desembarco na ATA, há um ano atrás, com um grande desafio, que era não só manter o que o Flávio já vinha desenvolvendo, né, e continuar esse processo de expansão, e a nossa vaca leiteira, quem paga nossas contas, mas também diluir um pouco o nosso risco, que era muito concentrado. Nós estávamos focados basicamente em um único produto e um único mercado. E para o crescimento a gente precisava diluir isso. Então a gente precisava olhar para o mercado, e a gente tem uma cultura muito de fora para dentro, ou seja, o que é que o nosso cliente, o que é que o nosso mercado demanda, para que a gente possa trazer isso para a empresa, desenvolver a solução e levar de volta. Então nós começamos a entender que as soluções de automação comercial eram interessantes, porque eu conseguia introduzir novos produtos dentro de um mercado que nós já éramos fortes, eu já conhecia os clientes, eu já conhecia o histórico de crédito deles, então isso era mais fácil para a gente. E também poderia pegar os nossos produtos e levar para novos mercados. Então nós começamos a estudar quais produtos a gente queria trazer para a ATA como portfólio. E hoje em dia a gente cresce muito numa vertente, num vetor da automação com a tecnologia Android, que é uma tecnologia mais leve, mais barata e que hoje em dia tem uma aceitação muito grande no mercado. Quando você fala dessa automação, o que é? A automação comercial é todo o processo de experiência não só do cliente, mas também do empresário. Desde o momento em que você chega no estabelecimento e você vai fazer um pedido, por exemplo, usando nossos tablets com o cardápio virtual. O cardápio está integrado com o resto do sistema do estabelecimento. Então, aquele pedido ele vai para a cozinha com uma outra tecnologia e um outro hardware, que a gente chama de KDS, em que esse pedido é acompanhado dentro da cozinha. O KDS, a pessoa que está ali, ela acompanha o pedido, despacha o pedido, ele volta para a mesa, depois você tem que pagar esse pedido, você já utiliza uma outra tecnologia até você ir para o caixa, que é o PDV final, em que você sai do estabelecimento. E por último, agora a gente já começa a introduzir totens de análise de pesquisa de mercado. Então a gente consegue fechar todo o ciclo de experiência do cliente dentro do estabelecimento, oferecendo soluções diferentes e complementando o nosso portfólio. Ou seja, para dar agilidade na operação. Agilidade, que qualidade de experiência, experiência, né? Exatamente. Que legal, que bacana. Então tá, agora explica para mim como é que está dividida a empresa. Porque quem entra aqui, né, vê um espaço não tão grande, tem uma galera trabalhando, mas o tamanho de vocês é infinitamente maior do que propriamente a sede. E aí?
O processo da ATA ele se inicia quando o nosso lead comercial chega, né? O nosso cliente entra na ATA pela área comercial através de um parceiro, como o Flávio já colocou. Nosso formato de negócio ele é B2B, então o nosso cliente chega através de um parceiro. O nosso comercial trata esse cliente. A partir daí a proposta anda como um contrato, análise de crédito, vai para o onboarding para que o produto seja expedido até chegar, acompanhamento logístico até chegar no cliente. Então, com isso a gente passa por todas as áreas. Do comercial, eu sigo para o onboarding, que é a nossa área de relacionamento, tanto para começar a relação com o cliente quanto durante a vida toda do cliente dentro da ATA. Do onboarding ele vai para a logística, onde a gente acompanha toda a entrega do cliente na medida em que ele necessita, então a gente não entrega nem antes nem depois da necessidade dele. Exatamente no momento em que ele diz, estou pronto para receber o produto. Então nós entregamos esse produto para ele. E depois nós temos todo um acompanhamento financeiro. E por trás disso, claro que existem as áreas de back-office, de marketing, de RH, que é quem cuidam internamente da ATA, né? Ou seja, não aparecem tanto para o público, mas são tão importantes quanto as outras. E quais departamentos que vocês optaram pela terceirização? Até porque, quando se terceiriza, muitas vezes você busca mais expertise, mais assertividade, consequentemente um serviço ainda melhor, né? Sim. No pós-pandemia, cresceu muito a terceirização de alguns departamentos. A área financeira, a gente não terceirizou ela 100%, mas a maior parte dela é terceirizada. Num serviço as a service, ou seja, na demanda que a gente precisa, a gente vai utilizando esse serviço financeiro. A contabilidade também é terceirizada. A gente tem uma análise de crédito mista para estar fazendo esse acompanhamento do cliente. E por que mista? Porque a gente não quer perder a sensibilidade interna que a gente tem do contato com o nosso cliente. Então, isso é cultural da empresa. Exatamente. Ó, lembrem sempre disso. Essa também é uma dica importantíssima, que praticamente é o diferencial do negócio. Sim, a gente quer crescer, mas crescer de forma estruturada, sem perder o nosso DNA de estar próximo do cliente, de ter essa relação. Então, quando eu terceirizo 100% uma área, às vezes eu me distancio muito do nosso cliente. E a nossa análise de crédito ela tem essa sensibilidade do nosso mercado de saber assim, não, esse cliente aqui, ele pode ter algumas características que não são tão positivas, mas eu sei que ele é um bom pagador e eu vou manter, eu posso aumentar o ticket médio dele. Então, a gente tem esse DNA e a gente não quer perder. Crescer estruturado e continuar próximo do nosso cliente. Bom, um dos objetivos do Por Dentro das Marcas é poder inspirar, dar dicas, orientar o microempreendedor, o médio empreendedor. E aqui a gente está falando de terceirização em alguns setores da empresa. O que não há problema nenhum, óbvio, né? Porque a gente está buscando mão de obra qualificada. Mas qual que é o pulo do gato, qual que é o segredo na hora de escolher uma empresa terceira, né? O que o empresário, o que o empreendedor deve ficar atento para não se arrepender depois? Obviamente que se errar tudo bem, né? Às vezes são culturas diferentes, que não batem, mas você, com a experiência que você tem, qual que é a dica que você passa? Então, eu acho que assim como a nossa empresa, como a ATA tem o seu DNA, tem suas características, tem seus valores, as empresas parceiras também têm. A gente deve buscar empresas que tenham valores semelhantes com os nossos, para quando a gente precisar de alguma forma interagir, a gente não ter nenhum conflito de valores. Então, a gente busca empresas que sim, sigam o nosso principal lema, que é ser rápido, ágil e incrível. Então, não adianta ter uma empresa que no momento que eu precise não tenha essa velocidade de atendimento, que seja mais morosa, ou que seja muito burocrata, que eu vou estar fugindo do nosso DNA. Então, acho que é buscar empresas que tenham essa sinergia com o seus valores. Até porque não deve ter nada mais frustrante do que você ver que o seu cliente, de um lado, está necessitando de uma mudança, né, de data de entrega, você sente essa necessidade de ajudar, e de repente você vai na empresa, né, que faz a entrega que você contratou e encontra lá o profissional assim, ó, não posso fazer nada. Aí é uma frustração que não fecha a conta e, obviamente, é exatamente isso que você está dizendo, né? Se não tiver essa sinergia, não rola. Agora me conta, o que essa moçada está fazendo aqui? Eles estão programando os tablets, é isso? Então, um dos grandes diferenciais da ATA é que a gente entrega os equipamentos já todos pré-formatados. Então, eu tenho estoques aqui dentro direcionados para os parceiros. Então, determinado parceiro A, eu separo o estoque já com os equipamentos instalados, com o software deles, e eles ficam separados assim. Quando eu tenho um pedido, isso diminui muito o meu tempo de expedição. Então, esse pedido sai muito mais rápido porque eu não preciso configurar o equipamento do zero. Então,
Nesse momento que eles estão aqui fazendo a instalação, eu estou economizando aí, sei lá, 1, 2 dias no momento da expedição do equipamento. Isso está de acordo com nossos valores, ser rápido, ágil, incrível. Então, chegou o pedido, ele tem que sair rápido. Nossa prioridade é que ele saia o mais rápido possível. E tem aquela história também, né? Quando você cria um produto, né, você também está ajudando nessa rapidez e nessa agilidade. Porque muitas vezes o empreendedor, o empresário pensa, não, eu vou atender todos os clientes que vierem até mim. Só que nessa você acaba não atendendo ninguém direito, né? Quando na realidade o seu propósito é trazer a solução rápida e no tempo do cliente, você tem que se adaptar. Sim. E obviamente que ele também, se é no tempo dele, a hora que ele precisa, também não dá para ter um universo de possibilidades, mas aquela possibilidade que vai fazer sentido para ele, né? Sim. A gente, como o nosso maior mercado é o mercado de pequenas e médias empresas, a gente não tem empresas tão estruturadas. Então, muitas vezes um restaurante fez um contrato com a gente, ele está em processo ainda ali de reforma, de implantação, e a gente fica com o departamento de relacionamento medindo esse termômetro semanalmente, às vezes diariamente, para o tempo exato do envio, para que eu não onere o nosso cliente enviando antes, que muitas empresas podem, não, vou enviar logo, eu já resolvo o problema. Não, mas qual é o melhor time para o nosso cliente? Onde ele vai ganhar mais ou onde ele vai gastar menos, né? Então, isso a gente está muito focado nisso também. Agora, qual que é o maior desafio dessa operação que o Flávio criou? Ele está acompanhando aqui no fundo, hein? Que ele inventou e colocou para funcionar. E qual que é o maior desafio? Então, a gente transformou, vou dizer assim, a cultura do mercado de locação. O Flávio criou um modelo muito disruptivo em relação ao que existia do mercado corporativo, do que ele já falou de multas para entrega, etc. E entrou em um mercado novo, que as pessoas às vezes ficam talvez um pouco com o pé atrás. Mas por que a ATA consegue preços tão agressivos? É porque a gente se reinventou, a gente mudou. A gente parou, não vamos fazer mais assim, vamos fazer de uma forma diferente. As pessoas às vezes ficam fazendo a mesma coisa de outra forma. E a gente está fazendo outra coisa. Então, é locação? É. Mas é outra forma de locação que a gente está fazendo. Eu diria que talvez o grande segredo da ATA seja não ter barreira de entrada no negócio. Ou seja, o cliente, quando ele vai optar pelo hardware, ele tem 2 opções. Ou eu vou locar, ou eu vou comprar. E a gente está meio que aqui no meio, porque assim, ele pode locar ou comprar no mesmo momento. Então ele vai assim, eu vou na ATA porque ali eu resolvo todos os meus problemas. Então se eu não quiser... E tem exatamente isso que a gente estava falando de experiência. Tirando o preço de lado, não comparando o preço e tal, só de você saber que tem alguém que está do teu lado e vai falar, meu, vamos junto, né? Do tipo, ai, mas minha operação tá assim, e agora, não sei se eu vou conseguir dar conta e tal. Não, você vai conseguir, a gente tá junto e faz toda a diferença do que simplesmente você ir lá, comprar de repente, né, de uma vez, sendo que você tem a possibilidade de ter um suporte, né, que é totalmente diferente do que comprou e está lá. E fora o suporte, a gente continua junto dele. A gente tem muitos casos de clientes que durante o processo de operação, assim, inaugurou, um ano depois já aconteceu que meu restaurante incendiou, e agora? A gente não simplesmente, se vira aí, me paga. Não, incendiou, tudo bem, o que é que aconteceu? Vou suspender seu contrato por 3 meses até você reorganizar a casa. Então, isso eu acho que faz parte do DNA da ATA. É estar junto e crescer junto com o nosso cliente. É isso, gente. Bacana demais, né? Bom, parabéns, Alexandre. Obrigado. E sucesso, aliás, muito mais sucesso para vocês aqui na ATA. E curti demais conversar com você. Agora eu sigo o caminho aqui, né, visitando a empresa para falar mais um pouco com o Flávio, porque eu vi o óculos de realidade virtual de vocês e eu adorei essa história. E, enfim, isso tem tudo a ver com o futuro, né? Sim. Então é isso. Muitos anos de vida para vocês, viu? Obrigado. Valeu. Um abraço. Vamos seguir o programa que não acabou não, hein? Bom, e depois da aula que o Alexandre deu pra gente, falando que ele chegou aqui exatamente para liderar parte dessa expansão, né? Ele, na verdade, segura a bronca. Só leva para você quando for caso de vida ou morte. Mas brincadeiras à parte, agora a gente está se encaminhando para o final do programa, mas o óculos agora está na sua mão. E, com perdão do trocadilho, é praticamente, né, essa visão de futuro que vocês têm a partir de agora. Me fala um pouco disso. Bom,
Como a gente conversou lá no começo, o nosso modelo de negócio é muito focado no desenho de parcerias, né? A gente visa o consumidor final, a gente quer que nós aqui, quando estivermos em algum estabelecimento, em algum lugar do Brasil, use as nossas soluções com uma experiência incrível, mas para chegar lá, a gente não quer chegar direto lá. Primeiro que a gente vai chegar direto no consumidor, mas a gente não quer vender direto para o dono da padaria, do restaurante lá no balcão. A gente quer desenvolver cada vez mais essa rede de parceria. E começa a nascer nesse ano, e a visão que a gente tem é que a escala que isso pode trazer seja até maior do que a dos últimos 3 anos, que é, como eu brinquei aquela hora, a gente sair da mesa e caminhar para dentro da cozinha com os equipamentos e também levar essas soluções para todo o varejo. Então, imagine que você um empreendedor está montando um negócio, né? E aí estamos falando muito de varejo porque essas nossas parcerias estão muito focadas, além do cardápio digital, na automação comercial. Então, você pode contratar, através dessa rede de parceiros que a gente começa a desenvolver no Brasil inteiro, uma solução com toda a simplicidade e agilidade que a gente colocou na solução atual. Então, eu preciso de um mini PDV, eu preciso de uma impressorinha, eu preciso de uma pistola para ler código de barra, eu preciso do TEF, que é o que faz a transação do cartão, o SAT, que é o software que roda lá, eu preciso do software que esse parceiro está fornecendo, eu preciso de todos os equipamentos pela ATA, enfim, eu preciso de uma solução. E eu tenho uma ferramenta, não vou dar nome para ela ainda, onde eu posso contratar tudo isso. Você recebe um único contrato, uma única assinatura com todos esses parceiros que estão envolvidos e recebe todos os equipamentos, todo o serviço e paga uma mensalidade. Não está satisfeito, não está funcionando, não quero mais isso, não tem problema. A gente vai lá, desativa, tira aquilo, encerra o contrato, não tem multa, ou seja, a ideia é cada vez mais a gente dividir com o empreendedor a sua missão de construir um negócio. Ou aquele que está reinventando, ou aquele que já está com aquele computador antigo, sofrido, embaixo da mesa ali, e quer colocar um equipamento mais moderno, um mini PDV, modernizar o sistema dele, e antes ele tinha a barreira de ter que despender muito investimento, agora ele vai ter uma alternativa de contratar isso como um serviço. Hoje você está usando o Spotify pago, amanhã você está usando o gratuito, porque de repente está sem orçamento. A ideia é essa, é muito você fornecer o que a pessoa precisa de tecnologia sem a necessidade do desembolso. E cada vez mais a gente agregar valor nessa solução. A gente tem uma reunião na semana que vem com uma grande companhia de seguros, porque a ideia é levar o quê? Seguro para os equipamentos, mas no sentido de que você não precisa se preocupar com aquele bem locado. Nós assumimos o risco através dessa parceria. Então isso vai fazer com que a gente consiga chegar em mais clientes, porque envolve toda uma política de seguro também com relação a recebíveis, a todo o fluxo de caixa, vamos dizer assim, né? E não só o equipamento. Então a ideia é trazer cada vez mais valor para nossas soluções, cada vez mais facilidade para o empreendedor que está na ponta com as nossas soluções. Então a nossa visão é desenhar um modelo onde você precisa de um equipamento, você precisa de tecnologia. Você contrata, você recebe, você não precisa se preocupar com nada. Caiu no chão, quebrou. Caiu no chão, quebrou, não tem problema. Isso a gente já faz hoje. No dia seguinte a gente está despachando um equipamento novo para você. Entraram aqui, isso também já aconteceu, podem conversar aqui. Roubaram todos os tablets, no dia seguinte a gente está mandando. Hoje ainda a gente divide a responsabilidade com o cliente, ele tem que arcar. A ideia de agregar mais produtos embutidos na nossa solução você não precisa se preocupar, você não vai ter esse custo, você não vai ter esse risco. Então, a ideia é, falando de visão de futuro, cada vez ter mais simplicidade na nossa solução, ela ser cada vez mais simples, ágil e incrível, te forneça cada vez mais valor para que você foque no seu negócio. Sabe o que é legal de conversar com você? Eu acho que quem está em casa deve ter percebido. Nesse papo todo, ele falou de missão, ele falou de propósito, ele demonstrou valores. E sabe o que é mais legal? Você está o tempo todo trabalhando para chegar para o empreendedor, para o seu cliente, e falar assim, tá tudo bem, calma, vai dar certo.
E sabe o que é mais legal nessa história toda? É que a gente lembra muito mais da pessoa que nos ajudou no momento que a gente estava desesperado do que uma empresa que de repente a gente contrata que não tá nem aí pra minha realidade. E de repente você é essa pessoa que fala, calma, tá tudo certo. Exatamente. Vamos em frente. E aí ela com certeza vai se conectar a você. Eu acho que esse é o ápice da tua experiência, observando aqui. E olha, lembra que eu falei muito da observação, da sensibilidade que ele tem? A gente estava fora do ar, e aí eu falei assim, olha, ele falou, a gente está começando a investir em óculos de realidade virtual. Eu falei, isso muito me interessa. Perguntei para ele, vocês vão locar para o público em geral, para quem não é empresa, por exemplo? Eu percebi que ele pensou. Quem sabe, né? Quem sabe? No futuro próximo isso não possa acontecer. Sempre há uma possibilidade de pensar, planejar, e se for para acontecer, por que não, né? Com É certeza. isso. Então tá. Bom, antes da gente encerrar, deixa uma mensagem pro nosso telespectador. Aliás, mais uma, né? Mas pode até olhar para sua câmera ali. O empreendedor, independente do tamanho, que de repente está precisando dar uma guinada nesse momento, porque está quase sucumbindo, independente pelo motivo, porque você passou por isso, aliás, um tombo, depois outro tombo, e reergueu e simplesmente alcançou o ápice. E aí? Primeira coisa é paixão. Coloca paixão naquilo que você faz. Tenha a sensibilidade de enxergar o que está à volta. Enfrente os desafios, busque alternativas. Eu acho que é buscar parceiros, conversar com as pessoas, se abrir. Eu estou passando por esse momento. Sim. Se você tiver paixão, buscar as alternativas, buscar as parcerias, arregaçar as mangas, colocar em prática aquilo que você der como certo, com certeza você vai ter sucesso. Acho que essa é a... Olha, ótimas dicas. Você anotou aí no seu caderninho? É isso. Faz total sentido. Aliás, se de repente você não conseguiu anotar, não tem problema não, viu? Depois que terminar essa edição, corre pro YouTube, vai ter lá disponível para você e também para você indicar para outras pessoas. Porque se foi bom para você, você pode colocar lá no grupo da família, dos amigos, do trabalho, da tua equipe, do seu time, e aí inspirar todo mundo. Porque boas histórias a gente conta na TV, aqui no canal Empreender, justamente para poder inspirar outras pessoas. Essa é a grande sacada por dentro das marcas. Então, obrigado de verdade, Obrigado, Flávio e toda a equipe da ATA. E é isso, espero voltar outras vezes aqui com você ainda maior e maior e maior para a gente poder se inspirar cada vez mais. Obrigado mesmo. Valeu. E é isso, pessoal, bacana, não é mesmo? Então, olha só, para você que ainda não sabe, a gente mudou de horário recente. Nosso encontro aqui no canal Empreender, programa inédito toda terça-feira às 10h30 da noite. E aí, claro, né, a qualquer momento, dentro do canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau!